Como nós acabamos de ouvir desta liturgia de hoje, do 28º domingo do tempo comum, aonde Deus nos convida a refletir um pouco aí sobre o nosso apego, né? Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio um jovem correndo, dobrou-se aos seus pés, ajoelhou e disse e pergunta: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? É uma pergunta que não se cala, né? O que devemos fazer para ganhar essa vida eterna? É aquilo que nós perguntamos todos os dias, né? Como nós vamos entrar no céu? Jesus, ele diz, sendo bom. Não tem outro caminho para que nós possamos entrar no reino de Deus, né? Tendo atitudes também boas. Por que me chamas de bom? Diz Jesus àquele jovem. Só Deus é bom. Só Deus é bom, né? Tu conheces os mandamentos? Ele pergunta para o jovem. Você conhece? Se eu perguntar, você conhece os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: mestre, né? Tudo isso tenho observado desde minha juventude. Então não era um jovem à toa, não. Era um jovem que praticava a fé, era um jovem que vivia dentro da comunidade, era um jovem que tinha uma vivência na sua comunidade, né? Aí Jesus olha para ele e falou: mas só uma coisa te falta, né? Acho que ele deve ter falado: puxa vida, o que está faltando, né? Mandamentos eu vivo tudo, sigo todos eles. Jesus fala: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. Porque Jesus sabia que aquele jovem era muito apegado ao dinheiro, aos bens materiais. Não que nós não devemos ter bem materiais, podemos ter bem material sim, mas não podemos ser apegado. Tem pessoas que é apegado demais aos bens materiais. Ele compra um carro, não carrega a esposa, né? Não deixa a esposa andar no carro, não deixa uma criança comer um biscoito dentro do carro, mas leva o amigo para a beira do Panema para pescar, fica lá até de madrugada e vem com o pé sujo e pisa dentro. Que apego é esse, não? Tem um apego com a esposa e com os filhos, mas não tem lá o grupo de amigos, né? Só para a gente olhar, ver se tem alguém que faz isso, vai mudando, né? Seja melhor. Então, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus, ele vai de novo e diz: os discípulos admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Gente, imaginemos uma agulha e um camelo. Passa? Hein? É difícil, né? Mas não é uma agulha de costura que Deus está falando aqui não, né? No Evangelho aqui não está falando nada de agulha de costura não. Porque nós temos que ver a realidade daquele povo, né? As pessoas falam: é uma agulha. Mas à medida que nós pegamos aqui e já vamos na nossa realidade, nós já achamos que é uma agulha de costura. Mas não está falando de uma agulha de costura. Ele está falando de uma fenda em uma parede, né? Porque as cidades, elas eram cercadas, como esses grandes condomínios hoje, né? Só que os condomínios hoje são bem projetados, como também naquela época eram projetados, né? E de espaços em espaços no muro, haviam fendas, né? Que eram chamadas de agulhas, aonde escoava toda a água, né? Imaginemos a nossa cidade de Palmital fechada como uma grande muralha, né? Para evitar com que os saqueadores entrassem na cidade.
Hoje, se cercar fica mais fácil, né? Porque quem invade os nossos comércios estão tudo dentro da cidade, às vezes, né? Então, por que essas pessoas fazem isso? Porque não seguem Jesus. Porque batizado eles foram. Porque só hoje eu batizei 6 crianças. Acabei de fazer um batizado, 5 horas, cheguei aqui às 6. Minha missa lá era 5, fiz das 5 às 6. Para estar aqui às 18 horas. Comecei às 17, terminei com o batizado e estou aqui. Mas, por quê? Por que essas pessoas praticam coisas que não agradam o coração de Deus? Porque não permanecem no Cristo. Porque não permanece na igreja, não permanece na família, escolhe as coisas do mundo. E Deus diz, né? Para você entrar no reino de Deus, você tem que ser bom, né? Será que todos nós somos bons? Jesus diz a ele, só Deus é bom, hein? Nós não somos Deus, né? Uma coisinha aí nós precisamos melhorar, né? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Em Deus tudo nós podemos, gente. Em Deus tudo é possível. E quando ainda nós pedimos a intercessão da Virgem Santíssima, torna mais fácil ainda, né? Quando nós não conseguimos direto, vamos à mãe. Peçamos a ela a intercessão para que transforme o coração da humanidade, para que as pessoas se tornem ainda melhores. Não que as pessoas são ruins. Deus criou o ser humano bom. O pecado que corrompe a humanidade. Deus não cria ninguém ruim. Somos as pessoas que se tornam pessoas ruins. E Jesus diz àquele jovem: vai e vende tudo e volta, né? Vai lá. E ele diz: mas você vai ter que deixar pai, vai ter que deixar mãe, vai ter que deixar família para construir a tua própria família. Agora ele colocou uma câmera aqui, eu não sei se eu posso sair para cá, vou ter que ficar aqui, senão daqui a pouco eu saio do foco. Mas ele diz o seguinte para nós, né? Ele diz que nós devemos ser bons, né? Que nós devemos fazer coisas boas. E Jesus diz: olha, você tem que deixar. Ele não diz, você vai abandonar sua família. Deixar é por um tempo. Abandonar é quando você não quer mais, você larga lá e nunca mais volta. Jesus, filha, ele diz: jovem, você deixa a tua casa para seguir Jesus. Não abandona a sua família, não abandona a sua igreja, não abandona a sua fé por nada neste mundo. Deixe por um tempo. É isso que nós precisamos ter consciência, é isso que nós precisamos compreender, que Jesus, Ele vai nos ensinando. E à medida que nós vamos compreendendo tudo isso, nós vamos nos tornando pessoas boas. E um filho bom não abandona pai, não. Uma mãe boa, um pai bom não abandona o filho. Não deixa o filho cair nas drogas. Ele fica atento. Agora, quando não se tem amor, vamos deixando, né? Não é assim às vezes? Vamos deixando. Então, às vezes, gente, nós precisamos compreender mais. Nós precisamos pedir a Deus a sabedoria. Como diz a primeira leitura, peça a Deus a sabedoria, o discernimento, para compreender as coisas deste mundo. Para que nós possamos olhar no mundo e ver também as coisas boas. Porque o mundo não é de todo ruim, não. Ruim é a humanidade, que está aí destruindo tudo. Destruindo as famílias, destruindo o planeta.
Nós temos que retornar, nós temos que nos tornar pessoas boas, pessoas acolhedoras como Maria, que acolhe o projeto de Deus e diz o seu sim a Ele e transforma tudo. Aquilo que é morte vira ressurreição e vida eterna. É isso que nós precisamos compreender. E aqui entre nós existem muitas pessoas boas. E nós não podemos deixar perder isso nunca da nossa vida. Nós temos que lutar por um mundo melhor. Nós temos que lutar por uma pátria melhor. Nós temos que lutar por uma comunidade melhor, uma comunidade mais unida. E às vezes não é o que acontece, né? Porque o homem tem a dureza do coração. Cada um pensa de uma forma, quer agir à sua maneira, não quer ouvir o outro. É isso. E o Deus, Ele vai ensinando, Ele vai mostrando. Ele diz àquele jovem que sabia tudo, os mandamentos, sabia tudo, vivia dentro da igreja, mas era muito apegado, né? Tem alguém aqui que é apegado às coisas? Tem gente que diz que é apegado a navio. Tem coleção de navio. Vocês têm coleção de navio? Tem nem um barquinho para pescar ali embaixo, né? No Panema, né? Mas a gente se apega naquilo que pode, né? Apega a roupa, mulheres apegadas à bolsa, apegada a sapato, né? Tem que, né? Às vezes a gente sabe onde que a gente é apegado aí, né? E a gente tem que desprender, né? Tem esposa que é apegada ao fogão. Vocês já pararam para pensar nisso? Que não vem na missa porque tem que fazer almoço para o marido. Que apego lascado de ruim, hein? Gente, vamos desapegar disso no domingo. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia de apegar a igreja. Domingo é dia de apegar a palavra de Deus. Maridão, por favor, traga sua esposa para a quermesse. Vem comer um pastelzinho com ela. Deixa isso para outro domingo. Hoje não pode, né? E às vezes nós vamos apegando a coisas banais, nós vamos apegando as coisas desse mundo. Nós temos que apegar aquilo que nos leva à eternidade. Se apega a Jesus, se apega ao Cristo. Às vezes nós apegamos tantas pessoas, né? A pessoa, quando está apaixonada, apega o namorado. Apega ou não apega? Ô louco, vocês não apegam, não estão ouvindo? É a máscara, pode falar, gente, a máscara dá para falar também. Apega ou não apega? Apega, eu sei que apega. Mas são coisas aí que eu vejo que as pessoas estão apegadas quando se apaixona, né? Aí depois passa um tempo, as que vão seguindo aqui, desapega de tudo, né? Mas não pode, né? Você tem que ser apegado à família, né? A família você tem que ter apego, né? Mas às vezes a gente não vê tanto isso, né? Às vezes as pessoas apegam tanto a bens materiais, né? Lutam. Eu digo uma coisa para vocês. Dom Simão, ele dizia o seguinte para nós um dia, numa formação nossa, ele disse para nós o seguinte: olha, o homem que mais acumula ao longo da vida é o que morre mais pobre. Você sabia disso? Que mais acumulou, que morre mais pobre, que não é capaz de gastar nem com ele, nem com a esposa, nem com os filhos. Morre pobre. É de uma pobreza extrema. Aquele que mais acumula é um pobre de extrema, porque ele não é capaz de gastar com ele, gasta com a esposa, gente. Chegou aí o dia do aniversário da esposa, compra lá um ramalhete de flor bonito, leva para tua esposa, dá um presente que ela gosta, leva ela no salão, não fica olhando para a esposa do outro que está bonita, arruma a sua. É isso que nós precisamos. Você está muito apegado ao dinheiro, né? Gasta um pouco aí, porque você vai morrer, vai deixar tudo. Jesus, ele fala, ó, viver na igreja, vocês vivem todos, vocês estão todos aqui. Os mandamentos vocês sabem que não pode roubar, não pode matar, não
pode adulterar, tudo sabe, mas larga desse apego. Esses dias eu estava apegado a uns quilos a mais, aí eu falei, eu vou desapegar disso, começar a fazer uma caminhada, eliminei 11 quilos, né? Desapeguei, né? Porque se a gente apega, a gente morre. Eu não quero morrer e dar trabalho para os outros depois, né? Então, vamos desapegar daquilo aquilo que nos traz aí uma alegria e uma felicidade, tá bom? E o que às vezes nós temos, tem gente que é apegada a pecado, né? Pratica o mesmo pecado essa semana, quando na outra confessa, na outra semana está no mesmo pecado. Poxa vida, desapega do pecado, desapega do erro, se apega na graça de Deus, né? Que é muito melhor. Então, vivam os mandamentos, vocês conhecem, vivem um amor entre vocês, entre a comunidade, e é isso que nós devemos fazer. Tá bom? Jesus é aquele que sempre orienta com muito carinho, com muito amor aos seus. Ele diz o seguinte para aquele jovem: vai, né? Ele sabia que ele não ia voltar, né? Que era apegado demais, né? Mas ele fala aquilo para nós hoje, né? Vai lá, vende tudo. Eu não vou vender tudo, eu vou ficar que nem o outro sem nada, né? Ele fala assim: vai lá e desapega daquilo que te prejudica, né? Porque tem coisas que nos prejudicam, né? Não deixa a gente viver livremente. Então, se você está com muita coisa aí, ó, desapega um pouco aí, ó. Você que está aí, já tem um filho que pode fazer nas coisas para você, vai passando o serviço para ele, né? E a obrigação do filho é cuidar do pai, viu, na velhice. Ou não é mandar lá para a irmã, lá no lar, lá não, ó, e encher de idosos lá no lar, não. A obrigação é nossa, porque o quanto eles cuidaram de nós, né? Nós temos que ter esse olhar, nós temos que voltar, né? Não é abandonar, é deixar por um tempo, mas depois nós vamos lá e cuidamos de novo. Amém?